O Banco Central revelou que cerca de dados de chaves Pix de 11 milhões de pessoas foram vazados. Esse incidente aconteceu entre domingo e segunda-feira no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. E para a gente entender quais são os pontos de segurança do Pix, a gente fala agora com Alex Hoffman, que é CEO e cofundador da Pag Brasil, a quem eu agradeço pela disponibilidade e por essa entrevista aqui no Money. Muito boa tarde, Alex. Boa tarde, eu que agradeço o convite, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Pois é, Alex, eu queria começar exatamente pelo começo, né? O que a gente sabe que dados sensíveis, considerados mais sensíveis, como, por exemplo, senhas, extratos bancários, não foram divulgados, não foram acessados. Agora, eu queria entender exatamente o que esse vazamento ele diz acerca desse ambiente da segurança digital dos sistemas brasileiros. Quais são as atualizações necessárias e a gente já tem um sistema que pode ser considerado seguro? Muito bom essa pergunta, porque o primeiro é muito bom salientar que o SPI, o Sistema de Pagamentos Instantâneos, como você mencionou, e nem o DICT, que é o Diretório de Identificadores de Contas Transacionais, que é onde tem as chaves Pix e a correlação com o banco, agência e conta, foram comprometidos ou invadidos. Os dados que foram vazados da CNJ, porque a CNJ possui acesso ao SysBajude, que é o sistema de busca de ativos do judiciário, que é utilizado para poder fazer bloqueios de recursos em contas quando por determinação de um juiz. Então, essas 11 milhões de chaves estavam em algum servidor do CNJ, porque ele tem acesso ao SysBajude. Então, eu acho que é muito bom sempre reforçar a segurança do Pix. Como você mencionou, as credenciais, as senhas não foram acessadas, foram dados sensíveis. Dados sensíveis que, é claro, podem ser usados, por exemplo, para engenharia social, para os correntistas, né? Os titulares dessas chaves Pix. Alex, e a gente, né, apesar desse vazamento não ter atingido exatamente esses dados mais sensíveis, né, senhas, extratos, etc., eu queria entender o quanto episódios como esse, que não são únicos, né? Eu lembro de um vazamento também de dados, cerca de, se não me engano, 2021, se eu não estiver enganado, começo de 2021. Houve agora esse episódio recente também de um ataque hacker a um sistema intermediário de transações via Pix, né? Um sistema que interligava os bancos também ao sistema Pix. Eu queria entender exatamente como esses episódios eles impactam a credibilidade de um sistema de pagamentos que é completamente, né, contemporâneo, veio como uma revolução para o sistema bancário brasileiro. Mas a gente tem algum tipo de impacto nessa agenda de digitalização dos meios de pagamento e também esse acesso maior da população a sistemas digitais? Eventualmente pode ter um dano reputacional e daí entrevistas e falar sobre esse assunto, como você está trazendo agora, é importante separar vazamento de invasão. Então, o que aconteceu na CM Software foi um vazamento de credenciais que dava acesso direto ao STR, o Sistema de Transferência de Reservas, então foram usados fundos dos bancos para poder serem desviados e não os fundos dos saldos bancários das pessoas, e diferenciado o vazamento de dados. Em algum momento, provavelmente, na questão do vazamento de dados, a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai ter que intervir e vai ter que, quem sabe, começar a multar, algo que ainda não ocorreu, né? Porque o vazamento de dados entra LGPD, invasão entra mais para o lado penal e criminal. E existem vários aprendizados que podem ser feitos com isso, por exemplo, a limitação do acesso ao DICT, que é onde tem as chaves Pix e os bancos, que é o caso desse vazamento da CNJ. Isso já vem acontecendo, existe um sistema, o Banco Central já vem limitando a quantidade de dados que uma instituição pode extrair através de uma chave Pix. Uma vez eram todos os dados, banco, agência, conta, nome, CPF, CNPJ, agora o CNPJ e o CPF, ele costuma vir truncado, não vem inteiro. Então, acredito que são, primeiro, educar, né, e reforçar a segurança do Pix, porque existe um dano reputacional, mas também não amplificar e exagerar o que esse vazamento significa, né? Lembrando,
os únicos dados acessados foram banco, agência e conta, que pode ser eventualmente usado pela engenharia social, e é claro, é um dado privado da pessoa, um dado confidencial, protegido pela LGPD. Por isso eu digo mais uma vez que, além do Banco Central eventualmente atuar, que neste caso talvez limitando o acesso do Sisbajude à quantidade de dados, porque eu não vejo muito sentido o Sisbajude ter acesso às chaves Pix, porque ele pode simplesmente pedir para os bancos bloquearem os recursos, ele não precisa necessariamente ter acesso ao DICT. Então acredito que vai ter desdobramentos pelo Banco Central em restrição, e também, se a NPD não está pensando em intervir, eu acho que chegou o momento. Acho que chegou o momento de ela começar a levantar a voz, né, e ir atrás de entender exatamente o que aconteceu nesse vazamento de dados. Porque não é claro, não foi divulgado, era um servidor do CNJ, um servidor que eu digo um equipamento do CNJ, ou será que as credenciais, qualquer pessoa funcionária do CNJ tinha acesso a essas 11 milhões de chaves? Então, acredito que tenha que ser investigado mais a fundo, principalmente pelo dano reputacional. Alex, muito interessante esse ponto que você traz, exatamente sobre essa série de dados que estavam contidos nos sistemas do Sisbajude. Eu queria entender exatamente, primeiro, né, na verdade, o que isso levanta sobre o manejo de instituições, principalmente públicas, mas também privadas, sobre os nossos dados, com base exatamente na LGPD, e o que poderia ser modificado para que casos como esse fossem mitigados, né? Porque a gente tem um compartilhamento muito grande desses dados. Seria o caso de limitar não só desse sistema do CNJ, mas a limitar acessos de outros tipos de instituições e órgãos a esses sistemas, e eu queria entender se isso tem algum tipo de correlação ou não com, por exemplo, também o Open Finance, né, com essa permissão também de que diversas instituições acessem seus dados bancários, por exemplo, e financeiros. Não. Sim, não possui uma relação direta, né? São sistemas, às vezes, correlacionados. No Open Finance também tem acesso ao DICT, mas são sistemas diferentes. É bom notar que, nesse caso, são duas entidades públicas, né? Então, é o CNJ que teve acesso a dados do Banco Central, e é claro, a ANPD foi criado como uma autoridade independente, né, mas também é uma autoridade pública. Então, eu acho que se poderia dar um exemplo neste caso, porque se o poder público quer e exige da iniciativa privada um mínimo de padrão de segurança, eu acho que este caso é um pouco emblemático para ir a fundo e entender exatamente o que aconteceu. Alex, e pensando exatamente nessa consolidação de um ambiente mais seguro, né? O que poderia ser feito do ponto de vista para ampliar a segurança digital e, evidentemente, mitigar esse tipo de episódio, seja vazamento, seja invasão, por exemplo? O Banco Central, no regulamento e nas normativas, ele já é bastante rigoroso com o nível de segurança que se tem que aplicar nos sistemas. A LGPD também é incrivelmente ampla e moderna, então, mais uma vez, é uma questão de aplicar e de fiscalizar. Nós, na Pag Brasil, somos, desde sempre, paranoicos por segurança. Pelo eventual dano reputacional e também por proteger os dados dos nossos clientes. Só que, é claro, este zelo que a Pag Brasil tem pela segurança e pelos dados dos clientes, ele precisa ser eventualmente auditado. Nós somos auditados de uma forma independente, e essa cobrança que se dá aos meios de pagamento, né, que existem várias certificações que a Pag Brasil tem que ter, ela não é capilarizada em todos que possuem acesso a informações tão sensíveis como informações de chave Pix. Então, eu acredito que um nível mínimo de certificação, de auditoria, teria que ser aplicado para entidades que tenham acesso a dados sensíveis. Mais uma vez, eu não estou afirmando que a CNJ não tinha isso, porque a gente não sabe, não foi divulgado exatamente como que se deu esse vazamento. Mas, considerando outros vazamentos e considerando o histórico, mostra que algo precisa ser feito, e esse caso, por ser
entidades públicas, poderia ser um pouco emblemático, diferente da CM Software, que foi uma invasão diferente, criminal, com um funcionário que acabou revelando credenciais. Alex, são casos bastante distintos e eu queria entender exatamente fora a evidente, o possível uso desses dados para golpes, que tipo de impacto para o usuário que teve esse dado divulgado ele pode ter, né? Eu queria entender qual é o possível impacto exatamente de um vazamento de um dado pessoal de um cidadão, por exemplo. O principal é realmente engenharia social, que é o que você mencionou, né? Então, pode ser usado para a pessoa se passar pelo banco, tu tem dados bancários, tu pode... não dá para saber exatamente se foram só os dados bancários ou se foi também o CPF e o CNPJ do titular da conta, mas o principal risco é a engenharia social. E quantos mais dados os golpistas ou fraudadores têm, mais fácil ele de montar e estruturar um golpe. Tá certo. A gente conversou aqui com o Alex Hoffman, que é CEO e cofundador da Pag Brasil, a quem eu agradeço pela disponibilidade por essa conversa importante aqui no CNN Money. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até mais.